Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia aqui do EducaPE. É um prazer a gente estar de volta. E agora, viu? Ei, agora a gente vai até o final do ano, juntos até o Enem e até o Seriado 3, tá? Então você que é terceiranista, você que é fera aí da rede, seja muito bem-vindo na volta do EducaPE, tá? E agora a gente vai junto com vocês até o último vestibular, tá? A gente vai junto com vocês até o SSA 3. Beleza? A gente vai junto até o final. E assim, falando do SSA 3, vocês sabem que assim, do Enem eu não vou falar mais, porque do Enem já tá todo mundo inscrito, todo mundo bonitinho, tá tudo certo. Porque quem é terceironista é obrigação fazer o Enem, tá? Mas assim, o seriado 3, eu sei que tem menos gente, tá? Mas você que já fez o 1 e já fez o 2, não pode largar o 3. Termine. Faça um 3. Não venham com aquela história, André, eu me dei mal no 1, me dei mal no 2. Para que eu vou fazer o 3? Faça o 3, porque o 3 tem um peso maior. Dos 3 anos do seriado, o seriado 3 é o que tem um peso maior. Pode ser o seriado que define a tua vaga. Pode ser um seriado que tu vá um pouquinho melhor, aumente um pouquinho a nota, e como ele tem um peso maior, ele ajude nas outras notas. Lembrem que o seriado 3, principalmente em biologia, e eu falando em biologia, é a prova que tem menos assunto para estudar. A gente só tem 3 capítulos no seriado 3. Genética, ecologia e evolução. Então é uma prova que não é tão difícil como o segundo ano, que tem uma porrada de assunto. Não é tão difícil como o primeiro ano, que tem muito assuntozinho e você ainda tem menos juízo. Mas agora você é terceironista. Você tem pelo menos 15% de juízo mais do que o menino de primeiro ano e segundo ano. Então você tem que terminar, tá? E assim, se você já fez o 1, já fez o 2, não larga, faz o 3, tá? Não larga, faz o 3. E assim, lembrem que as inscrições do 3 vão até dia 18 de agosto. Então até dia 18 de agosto, do mesmo jeito que a gente pegou no pé de vocês aqui no primeiro semestre, para vocês se inscreverem no Enem, a gente também vai pegar no pé de vocês para vocês se inscreverem no seriado 3. Eu sei que não é todo mundo, tá? Eu sei que não é todo mundo, mas tem gente aqui para fazer seriado 3, beleza? E eu preciso que vocês façam o seriado 3, beleza? Tranquilo? E assim, como eu disse a vocês, a gente vai junto até o final do ano. E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer agonia que vocês tiverem, tanto do seriado como do Enem, qualquer dúvida, vocês sabem que podem falar comigo, tá? Muita gente aqui já me conhece desde o primeiro ano, porque vocês já estão comigo 3 anos já. Então vocês já me conhecem 3 anos, beleza? E assim, quem não me conhece, quer falar comigo, me procura lá no Instagram, @AndreiBio. Você bota lá, @AndreiBio, que a gente troca uma ideia. Manda o direct que a gente troca uma ideia. E se você também quiser estudar biologia, se você ainda não viu meu canal, porque assim, eu acho que todos vocês já viram, porque vocês já fazem 3 anos que escutam essa conversa. Mas assim, se você ainda não viu, vai lá no YouTube. Você também me encontra no YouTube, tá? Biologia com Tubarão. Beleza? Vai lá no canal que também tem aula de biologia com todos os assuntos que vocês precisam, tanto para o Enem como para o danado do seriado 3. Beleza? E assim, a gente vai voltar com tudo agora. Tá? A gente vai voltar com tudo, porque tá bem curtinho o tempo, porque o Enem já tá chegando. Né? O Enem já tá chegando. Se a gente for botar em semanas aí, dá mais ou menos 12 semanas pro Enem. Então, se a gente for botar em aulas assim, vai dar mais ou menos 12 sextas-feiras pro Enem. Daqui a 12 sextas-feiras que isso vai passar, ó, muito rápido, a gente já vai estar aqui no EducaPE falando do Enem. Beleza? Então, hoje a gente já vai começar revisando vírus. Veja, vírus não é assunto do seriado 3, tá? Vírus não é assunto do seriado 3, mas é um assunto da microbiologia importantíssimo para o Enem. Vocês têm que saber do vírus. Vocês têm que saber as características do vírus, tá? Por favor, bota aí, Jonathan, bota aí, por favor. No quadro aí, pronto. Ó, hoje, a gente vai falar de um cara chamado de vírus. Vamos relembrar o vírus, tá? Lembrem que o vírus vocês estudaram comigo aqui lá no SSA 2. Vocês estudaram comigo ano passado, quando vocês eram segundos anistas, tá? A gente trabalhou com isso. Aí o que é que vai acontecer? Vocês vão ter que lembrar para o Enem, claro, a primeira coisa que vocês vão ter que lembrar para o Enem comigo, vocês vão ter que lembrar das características gerais dos vírus. A gente vai ter que lembrar das características, a gente vai ter que lembrar das características gerais dos vírus. Aí vai ser o seguinte, quando a gente trabalha com as características gerais, ou quando a gente cita as características gerais, vai ser assim. Falou das características ou citou as características, veja, a primeira característica que é primordial, que a gente não pode esquecer de forma nenhuma do vírus, é o seguinte. Todo vírus, preste atenção,
todo vírusinho, não esqueçam disso, tá? Todo vírusinho, você vai dizer que ele vai ser acelular. Ó, todo vírusinho, você vai dizer que ele é acelular. A partir do momento que você diz que ele é acelular, a partir do momento que você diz que o vírus é acelular, lembre que o vírus ele vai ser acelular, porque assim, vocês viram comigo lá no segundo ano, esse prefixo A na biologia significa não. Então significa que esse cara ó, não apresenta, vê, ele não apresenta células. Esse cara, ó, ele não apresenta células. A gente não vai ter célula nenhuma nele, zero. A gente não tem célula nenhuma no vírus, ele é acelular. E olhe, presta atenção aqui. Quando eu digo a vocês que ele não tem célula, é porque ele não vai ter nada de célula, tá? Ele não tem membrana, não tem citoplasma, não tem núcleo, não tem organela, ele não tem nada. Ele não vai ter nada de célula. Cuidado com essa história, porque assim, é incrível como vocês, quando vocês eram segundos anos, eu dizia assim, olha, vírus não tem célula. Aí o cara, beleza, daqui a pouco o cara é na prova. Ó, mas assim, e a membrana do vírus? Ei, monstro, se ele não tem célula, ele não tem membrana. Se ele não tem célula, ele não tem membrana. Cuidado com isso, beleza? Aí assim, o vírus ele não tem célula. Ele é acelular. E como ele não tem célula, a gente vai dizer que esse cara, ó, ele vai ser um parasita. Ó, ele é um parasita obrigatório. Ele é um parasita obrigatório intracelular. Ele é um parasita obrigatório intracelular. Aí você vai dizer assim, André, como assim um parasita obrigatório intracelular? Ei, ele só funciona se ele estiver dentro de uma célula. Ele tem que parasitar uma célula. Sabe por quê? Porque como ele não tem célula, ele não tem maquinário nenhum celular. Vocês concordam comigo, né? Se ele não tem célula, ele não vai ter nenhuma estrutura de célula. Zero. Mas ele vai precisar das estruturas de uma célula. Para sabe fazer o quê? Olhe, ele precisa ser um parasita intracelular, porque é esse parasitismo que vai garantir ao vírus ó, o mecanismo da multiplicação. Porque assim, o vírus ele só consegue se multiplicar se ele estiver dentro de uma célula. Sabe por quê? Porque para ele se multiplicar, para ele produzir as estruturas de um vírus, ele vai precisar de um maquinário celular. E para ele, como ele não tem esse maquinário, ele vai ter que entrar dentro de uma célula. Aí ele entra dentro da célula e usa o maquinário de uma célula, parasita a danada da célula por causa desse maquinário. Aí com esse maquinário ele consegue formar novos vírus. Aí com esse maquinário ele consegue formar novos vírus. Então, vocês vão dizer que um danado do vírus ele é um parasita obrigatório intracelular. Ele só funciona se estiver dentro de uma célula. Um vírus ele só trabalha quando ele está parasitando. E quando ele está fora, ele fica inerte. Quando o vírus está fora de uma célula, ele fica inerte, ele não funciona. Ele não funciona. Ele só funciona se ele estiver dentro de uma célula. Ah, mas ele vai funcionar para quê? Ele vai fazer várias coisas? Não, viu? E assim, o vírus também não é ambicioso, não. Ele só parasita a célula para uma coisa, só para conseguir se multiplicar. Não é para comer, não é para mutar, não é para dominar o mundo. Não, é só para se multiplicar. O vírus ele só consegue se multiplicar se ele usar o maquinário de uma célula. Como ele não tem, ele tem que parasitar. Agora sim, viu? Ele é um parasita chato. Lembrem que eu disse a vocês ano passado que ele é um parasita chato porque ele é um parasita específico. Esse cara aqui vai ser um parasita específico. Quando a gente diz que ele é um parasita específico é porque é o seguinte, tá? Olha, vírus só vai parasitar aquela célula específica. O vírus ele só vai parasitar aquela célula específica. Não vai ser outra não, vai ser aquela. Por exemplo, vírus de bactéria só consegue parasitar a bactéria. Um vírus bacteriano só consegue parasitar a célula de uma bactéria. Não consegue entrar numa planta, não consegue entrar, por exemplo, num animal, só consegue entrar numa bactéria. Como também vírus animais. Vírus de animal só entra em animal, não parasita planta. Não parasita bactéria. Como vírus de planta não ataca animal. Vírus de planta não consegue nada no animal. Não consegue nada numa bactéria, porque eles são parasitas específicos. Eles precisam de hospedeiros específicos, tá? A gente não pode esquecer disso. Aí você vai dizer assim, tá? Acho que pode botar fora. Boto, olha. E lembre que quando ele não está na célula, eu já disse isso.
Ó, lembre que quando ele tá fora da célula, lembre que quando esse cara, ó, ele tá fora da célula, ele é inerte. E geralmente quando o vírus é uma partícula inerte, a gente não chama nem de vírus, a gente chama de vírion. Quando você diz que ele é uma partícula inerte, a gente não chama nem de vírus, a gente chama de vírion. E para ele ser inerte, ele tá fora da célula, tá? Vírus só é vírus quando tá dentro da célula, sabe por quê? Porque até o termo vírus, quando você pega essa palavra vírus, vírus vem de um termo que significa veneno. Veneno celular. Ele só funciona se estiver dentro da célula, tá? Não pode esquecer disso. Agora, e outra coisa, ele não tem célula. Ele é um parasita, mas eu queria que vocês colocassem aí, ó, que alguns, ó, eles podem sofrer mutação. O vírus ele pode sofrer mutação, tá? Vírus muta. É só tu lembrar de quantas mutações a gente já sabe do vírus da Covid. Essa pandemia que a gente ainda vive hoje, claro, hoje muito melhor. Hoje é muito mais controlada, vamos dizer assim, mas a gente ainda está com um tempo pandêmico. Essa pandemia que ela foi provocada por esse novo vírus da Covid, tá? ou esse novo coronavírus, na verdade, esse vírus da Covid, a gente já escutou um monte de mutações. Alguns vírus mutam. Alguns vírus mudam. Agora deixa eu contar um segredo. Por mais que o danado do vírus ele consiga mutar, por mais que a gente saiba que o vírus ele consegue sofrer mutação, vírus ainda não é considerado ser vivo, tá? Na taxonomia, eu falei disso lá no 2º ano. Vírus ainda não é considerado ser vivo. Vírus não tem reino. Vírus não tem classificação. Vírus não tem célula. Segundo a teoria celular, para você ser vivo, você tem que ter célula. Vírus não tem. Agora, mas ele muta, André, ele tem material genético. Eu sei. Eu acho que ele já deveria até ganhar um reinozinho para ele. Eu acho que ele já deveria até ser reconsiderado. Já tem um reestudo aí. Mas ainda não tem. Então, assim, para o vestibular, é aquela coisa. O vestibular não é a hora da gente criar polêmica. O vestibular não é hora de achismo, principalmente em provas objetivas. Tá? Então, assim, para o vestibular, para a prova que vocês vão fazer, vírus não é vivo. Ponto. Mesmo ele conseguindo mutar. Mesmo ele conseguindo sofrer mutação. Tranquilo? Mesmo ele conseguindo se multiplicar. Mas ele não é considerado vivo. Beleza? Outra coisa que eu preciso que vocês não saibam, desculpe, que vocês saibam dos vírus, não saibam não, né, irmãos? Que vocês saibam é o seguinte, coloca aí. Lembre que os vírus, eles não produzem, preste atenção, eles não produzem toxina. Lembre que toxina geralmente é aquela substância que faz mal. O vírus não produz toxina, né? Mas por que o vírus não produz toxina? Porque ele não tem célula. Toxina é uma substância que ela tem uma composição bioquímica. E essa composição bioquímica, para ser montada, você vai precisar de um maquinário celular. O vírus não tem célula, então ele não produz toxina. Poxa, como é que o vírus faz mal? Ele vai lá e faz o mal. O mal que o vírus faz, a virose que é provocada por um determinado vírus, é uma virose, que é provocada quando o vírus está dentro da célula. Quando o vírus está dentro da célula, que ele se multiplica dentro da célula, os filhotes têm que sair, né? Aí quando os filhos saem, eles estouram a célula. Aí essa célula morre. Aí é a morte dessa célula que vai prejudicar o organismo. E esse prejuízo ao organismo é o que causa a virose. Então, quando você diz que uma pessoa está com virose, ou quando você tenta explicar uma virose para uma pessoa, a danada da virose é uma doença provocada por um vírus. Mas o vírus liberou uma substância ruim? Não. O vírus apertou um botão lá no corpo que provocou a doença? Não. Essa virose ela foi provocada pela multiplicação do vírus dentro do seu corpo. E quando o vírus ele se multiplicou dentro do seu corpo, ele matou as células que ele usou como maternidade. Aí a morte das células é que vai provocar os sintomas da virose. É o que vai provocar os sintomas, tá? A gente não pode esquecer disso. Então, olha, vírus não produz toxina. O mal quem faz é ele. E outra coisa, tá? Que já apareceu em prova. Lembre que esses caras aqui, eles são os menores. Eles são os menores agentes. Eles são os menores agentes microbiológicos. Eles são os menores agentes microbiológicos.
A gente não pode esquecer disso, tá? Eles são os menores agentes microbiológicos que a gente tem na natureza. De maneira geral, vírus é menor do que uma bactéria. Porque assim, os agentes microbiológicos que geralmente a gente estuda, vírus, bactéria, protozoário, fungo, e o vírus ele é o menor de todos. Tá? E vocês podem encontrar questões por aí que vai usar lá como característica. Vírus é a menor estrutura microbiológica. O vírus é a menor estrutura microbiológica, tá? A gente não pode esquecer disso. Então, assim, bota na tela aí, por favor, Adri, por favor, para mim. Aí, assim, lembre quando a gente cita as características gerais são essas. Agora, assim, eu só vou ter que saber disso, Andrei? Não. Além das características, aproveitando isso aqui... peraí, eu vou deixar vocês tirarem um print aí. Eu sei que vocês querem tirar print, então bora lá. 5 segundos pro print. 5, 4, 3, 2, 1. Printa a tela para copiar, viu? 5, 4, 3, 2, 1. Depois do vírus, a gente vai precisar saber, ou melhor, depois das características do vírus, vamos aproveitar logo, e eu queria que vocês colocassem aí, composição do vírus. Coloque aí, por favor, a composição do vírus. Aí a gente vai fazer assim. Quando a gente trabalha com a composição do vírus, escuta, tá? Todo vírus tem a mesma composição. Todo vírus tem a mesma composição. Não tem segredo. A gente vai dizer assim, todo vírus, ele é formado... Todo vírus vai ser formado por um ácido nucleico. Vai ser formado por um ácido nucleico. Um ácido nucleico mais proteínas. Todo vírus vai ser formado por um ácido nucleico mais proteínas. Agora, olha, que fique bem claro, tá? É um ácido nucleico. Não são dois... É um. E quando a gente diz assim, um ácido nucleico, é porque ele vai ser assim, Ou vai ser um vírus de DNA, ou vai ser um vírus de RNA. O vírus não tem os dois. Você vai ter vírus que tem como material genômico, tem como material genético DNA. E você tem vírus que tem como material genético, material genômico RNA. Então, o danado do vírus, ele vai ser ou de DNA ou de RNA. Agora eu já vou adiantando, tá? André, eu já encontrei num livro uma exceção de um vírus que tem os dois. Eu também já encontrei. Tá? Eu sei que já teve um vírus lá chamado de megacefalovírus, que dentro da sua cápsula encontraram os dois materiais genéticos, o DNA e o RNA. Mas não virou regra. Virou exceção. Não adianta você se prender com essas coisas e querer mudar a regra. Tá? Veja, a regra é que ele é ou de DNA ou de RNA. Mesmo você sabendo e eu sabendo que já apareceu vírus com os dois materiais genéticos, mas são exceção, tá? Não é a regra. Era um vírus grande lá que tinha o DNA e o RNA, beleza? E assim, ele vai ter o DNA e vai ter o RNA, e essas proteínazinhas, olha, vocês vão dizer que é nessas proteínazinhas que nós vamos formar o capsídeo. Essas proteínas vão formar o capsídeo do vírus. Cuidado com isso, tá? Essas proteínazinhas vão formar o capsídeo do vírus. E quando a gente diz que vai formar o capsídeo do vírus, eu preciso que vocês saibam que esse capsídeo, ele nada mais é do que o revestimento, ele é o revestimento do material genético. Ele é o revestimento do material genético. Cuidado com isso, tá? Ele vai ser o revestimento do material genético. Então, quando você olha uma estrutura de um vírus, o revestimento do material genético é um capsídeo. E eu já vou adiantando. Quando eles querem mostrar um desenho para vocês, eles geralmente vão fazer assim, vê? Eles vão colocar, presta atenção, uma cápsulazinha assim. Parece uma figura geométrica, tá? É o desenho mais usado para o vírus. Eles vão pegar o vírus assim. Aí, isso aí, ele vai chamar de vírus. Aí, dentro dessa cápsula, você vai ter o material genético. Olha para mim aqui. Ei, olha para mim, não tira o olho daqui, não. Aí ele vai formar o material genético, tá aqui. Aí, dentro desse cara, você vai ter o material genético. Aí, o que é que acontece? Vai ser assim, aqui, aqui, esse revestimento aqui é o capsídeo.
Esse revestimento, ó, é o capsídeo. E isso aqui é o material genético. Isso aqui, ó, é o ácido nucleico. Isso aqui é o ácido nucleico. Então, eu tenho capsídeo e eu tenho ácido nucleico. Aí, qual é a ideia? Lembrem que o danado do capsídeo, presta atenção, lembrem que esse danado desse capsídeo, eu preciso que vocês não esqueçam, o capsídeo ele é formado de proteínas, né? Eu disse isso para vocês, ó. O capsídeo é formado de proteínas. Agora deixa eu só contar uma história, tá? Olhe. As proteínas que formam o capsídeo do vírus, as proteínas que formam esse revestimento do vírus, a gente vai chamar ela de capsômeros. Nós chamamos elas, ó, de capsômeros. Os capsômeros, presta atenção, são as proteínas. Os capsômeros são as proteínas que formam o capsídeo. Cuidado que tem muita gente que vai dizer assim, não, capsídeo é a mesma coisa que capsômero. É não, viu, monstro? Ei, menina, é não. Capsídeo é o revestimento todo. Capsômero são as proteínas que formam o capsídeo, tá? Aí você faz assim, Andrei, mas não tem uma palavra que dá pra gente fazer quando junta as duas? Olha, isso. Vocês vão ter que lembrar que assim, todo vírus é sem exceção. Todo vírus ele é formado por um capsídeo e um material genético. Todo. Isso não pode faltar em nenhum tipo de vírus. Vai ter que ter o capsídeo, ó, e vai ter que ter o material genético. Aí o que é que acontece? Esse capsídeo e esse material genético é assim. Se liga, tá? Quando você junta o capsídeo com o material genético, ou o capsídeo com o ácido nucleico, essa junção vai formar uma coisa chamada de núcleo capsídeo. Isso aqui vai formar uma coisa chamada de núcleo capsídeo. O núcleo capsídeo é a junção do capsídeo mais o material genético. Se você não quiser falar de forma separada capsídeo e material genético, capsídeo e ácido nucleico, você junta tudo numa palavra só. Núcleo capsídeo. E quando vocês pegarem isso nas questões, se você estiver lendo num texto, o núcleo capsídeo do vírus, vai dizer, opa, Andrei falou lá, o núcleo capsídeo é a junção do capsídeo com o material genético, beleza? A gente não pode esquecer. Agora, olha, todo vírus tem isso, todo. Agora sim, todo vírus só vai ter um revestimento? Não. Eu vou fazer um desenho rápido aqui, porque assim, cuidado que tem alguns vírus que não vai ter só o capsídeo, vão ter dois revestimentos, ó. Bota aí para Rodrigo, aí tem assim, ó. Quando você pega isso, a gente vai ter, ó. Eu vou ter um vírus assim. Ó, cuidado que o vírus ele pode ter dois revestimentos. Não são todos, tá? Mas você vai ter vírus com dois revestimentos. Aí tá aqui o material genético do vírus. Se o vírus aparecer com dois revestimentos, vocês vão dizer assim, o mais externo é um que não aparece em todos, tá? Que é chamado de envelope viral. Você vai ter vírus que vai ter esse segundo revestimento. Aí o vermelho aí é o que não muda para vírus nenhum. Todo vírus tem. É o capsídeo. Veja, todo vírus tem capsídeo, mas nem todo vírus tem envelope viral. Então, quando você pega um desenho de um vírus, que nesse danado desse vírus você vê dois revestimentos, você vai ver que o revestimento mais externo é o envelope viral, que ele tem uma composição diferente, é uma composição lipoproteica. O envelope viral é uma composição lipoproteica, é uma composição de uma membrana. Não é uma membrana plasmática, mas a composição bioquímica é a mesma, para depois ter um capsídeo. Aí daí, quando o vírus tem os dois, a gente chama de vírus envelopado. Não são todos, mas a gente tem vírus envelopado, beleza? Por exemplo, o vírus da AIDS é um vírus envelopado. O HIV, que provoca uma doença chamada AIDS, é um vírus envelopado. Tem dois revestimentos. Tranquilo? Beleza? Aí, ó, com isso, a gente para nossa primeira aula, depois já volta, tá? E assim, daqui até o Enem, até o seriado 3, a pegada é essa, tá? É muita aula e muita revisão para ajudar vocês. E assim, espalhem a notícia, o EducaPE voltou, beleza? E agora, ó, sextou para vocês, sextou da biologia. Quero ver todo mundo aqui na sexta, espalha a notícia para todo mundo, tá? Ó, beijo no coração de vocês. Valeu!